Meu nome é Paloma Estrada e tenho 58 anos. Trabalhei ao lado do meu marido a vida toda, ajudando-o a construir o negócio da nossa família, uma rede de supermercados que agora abrange toda a região. Começamos com uma pequena loja no centro da cidade, trabalhando de manhã à noite, contando cada centavo. Agora temos 23 lojas, e estou aposentada e passo mais tempo em casa cuidando do Ameliano. Meu marido tem diabetes. Ele tem 62 anos. Ele era dono de uma empresa de transporte, mas agora quase não sai de casa. A doença o atingiu sem que ele percebesse. No início, apenas fadiga, depois problemas nas pernas, e agora ele tem dificuldade até para ir ao jardim. Temos 2 filhos. Daniel tem 32 anos. Ele é advogado e trabalha na empresa da família. E Ima tem 30 anos. Ela é pediatra em uma clínica particular. Moramos em uma casa grande nos arredores da cidade, um dos locais mais prestigiados da nossa pequena cidade. Construímos a casa nós mesmos quando o negócio decolou. E eu pensava que minha vida era tranquila e sem incidentes até que isso aconteceu. A noite começou como de costume. Ameliano estava sentado em sua poltrona favorita na biblioteca, e eu lhe servia chá de ervas e comprimidos. O Dr. Ramírez havia ajustado sua medicação recentemente, e meu marido estava se sentindo um pouco melhor. Ele até conseguiu ir ao escritório hoje, embora tenha ficado lá apenas 1 hora. Depois do jantar, costumávamos passar um tempo neste cômodo. Era o mais aconchegante da casa, com estantes altas de madeira escura e uma grande janela com vista para o jardim. Ameliano adorava ler o jornal ali enquanto eu fazia bordados ou selecionava fotos de família. Já estava escurecendo lá fora, mas a casa estava quentinha e aconchegante. Olha o que eu encontrei, eu disse, tirando um álbum de fotos surrado de uma cômoda velha. Ameliano largou o jornal e se aproximou. Seus movimentos eram difíceis, mas ele nunca reclamou. Abriu o álbum em uma página com fotos de infância de Daniel e Ima. Em uma delas, eles estavam em pé perto da árvore de Natal, Daniel segurando um caminhão de brinquedo e Ima segurando uma boneca de vestido branco. Eles tinham entre 5 e 6 anos. Eu me lembrava perfeitamente daquele dia. Tínhamos acabado de nos mudar para a casa nova e era o nosso primeiro Natal lá. Você se lembra de como eles brigavam por causa de presentes? Perguntei, sorrindo. Daniel sempre quis a mesma coisa que a irmã, respondeu Ameliano, com o olhar suavizando. E Ima dividia tudo sem discutir. Ela continua a mesma até hoje. Virei a página. Lá estavam eles, mais velhos, na praia de Acapulco. Daniel construía um castelo de areia e Ima lia um livro sob um guarda-sol. Mesmo assim, eles tinham personalidades tão diferentes. Meu filho sempre foi ativo, inquieto, querendo experimentar tudo ao mesmo tempo. Minha filha, por outro lado, era sensata e calma desde a infância, como se tivesse nascido adulta. Meu marido e eu brincávamos muito que as personalidades dos nossos filhos tinham trocado. Esperávamos mais seriedade do Daniel e mais frivolidade da Ima. As crianças cresceram bem, comentou meu marido, olhando para uma foto das 2 crianças ajudando-o a descarregar mercadorias em uma de nossas primeiras lojas. Elas estavam sempre prontas para ajudar. Sim, eles sempre estavam lá quando precisávamos de ajuda, concordei. Daniel gostava especialmente de estar nas lojas, perguntando sobre os produtos e como o estoque era mantido. Achávamos que ele seguiria nossos passos e se tornaria empresário, mas ele escolheu direito, e não nos opusemos. Educação é sempre uma coisa boa, e conhecimento jurídico é útil em qualquer negócio. Quando ele se formou na universidade, oferecemos a ele um emprego na nossa empresa, e ele aceitou. No início, ele trabalhava com muito entusiasmo, lidando com documentos e ajudando a redigir contratos. De repente, Ameliano ficou sombrio, com um olhar distante. Agora, o Daniel vem ao escritório quando quer. Ele diz que pode trabalhar de casa. Talvez seja realmente mais conveniente para ele, tentei justificar meu filho. Paloma, disse Ameliano, ele é advogado, não programador. Que tipo de trabalho ele pode fazer em casa?
Contratos precisam ser discutidos com as pessoas. Fornecedores precisam ser atendidos. Problemas precisam ser resolvidos. E ele fica em casa e diz que tudo pode ser feito por telefone. Eu sabia que meu marido estava certo, mas não queria pensar nisso. Nos últimos meses, notei que Daniel andava distraído e desatento. Quando ele chegava ao escritório, muitas vezes parecia cansado, mesmo sendo de manhã. Várias vezes, fui ao escritório dele e o encontrei dormindo na mesa. Ele disse que não estava dormindo bem em casa porque Selena deixava a TV ligada a noite toda. Talvez ele esteja com problemas no casamento, sugeri. Não sei, Ameliano balançou a cabeça. Mas algo definitivamente está errado. Eu queria dizer alguma coisa, mas naquele momento a campainha tocou. Esperança, nossa governanta, já tinha saído para casa, então fui atender a porta eu mesma. Esperança trabalhava para nós há mais de 10 anos e era uma mulher muito confiável, mas sempre saía pontualmente às 18 horas. Ela tinha filhos adolescentes em casa. Parada na porta estava Remédios Moreno, minha melhor amiga há mais de 20 anos. Ela segurava um pequeno buquê de rosas da sua floricultura. Desculpe o atraso, disse ela ao entrar, mas eu não conseguia dormir. Fiquei pensando no que vi ontem. Remédios era uma mulher direta, que não dava rodeios. Nós nos conhecemos quando ela estava abrindo a loja, e eu a ajudava com a papelada. Na época, ela era uma jovem divorciada com um filho pequeno, mas agora era uma empresária de sucesso. O filho já estava cursando a universidade na capital, e ela pôde dedicar mais tempo a si mesma e aos amigos. Desde então, nos tornamos muito próximas. Ela era a única pessoa com quem eu podia contar tudo. Nos víamos quase todos os dias, na loja dela ou na minha casa. O que houve? Perguntei enquanto a acompanhava até a biblioteca. Boa noite, Ameliano, cumprimentou Remédios. Desculpe incomodá-la. É sempre bom te ver, respondeu meu marido. Mas notei que ele ficou tenso. Ameliano conhecia bem minha amiga e sabia que, se ela chegasse num momento como aquele com uma expressão tão séria, a notícia seria desagradável. Remédios sentou-se no sofá à nossa frente, claramente organizando seus pensamentos. Tirou o cardigã leve e o colocou cuidadosamente ao lado do corpo. Paloma, ontem eu estava no Cassino Las Palmas com minha sobrinha. Ela queria comemorar sua promoção, e lá eu vi o Daniel. Meu coração disparou, mas tentei manter a calma. O Cassino Las Palmas ficava em uma cidade vizinha, a cerca de 1 hora de carro de nós. Era um estabelecimento bastante caro, frequentado por pessoas ricas. Eu nunca tinha ido lá, mas ouvirá dizer que o interior era luxuoso e que as apostas eram altas. E daí? Perguntei com fingida indiferença. Talvez ele também estivesse parabenizando alguém. Ele estava sozinho, continuou Remédios. Estava sentado a uma mesa de pôquer, a julgar pela aparência, não era a primeira vez que ele estava lá. O dealer o conhecia. Conversavam como velhos amigos. Há quanto tempo ele estava lá? Perguntou Ameliano. Quando chegamos, ele já estava jogando. Ficamos sentados lá por umas 3 horas, e ele não saiu da mesa o tempo todo. Primeiro, ele estava ganhando, depois perdendo, depois apostando de novo. Eu o vi tirar dinheiro da carteira. Ameliano colocou a xícara lentamente na mesa. Tem certeza de que era ele? Claro que sim. Conheço seu filho desde criança. Ele não mudou muito, exceto a aparência, como posso dizer? Mais crescido, acho, cansado. Senti-me tenso por dentro, mas ainda esperava que fosse um mal-entendido. Talvez ele estivesse só se divertindo. Jogar cartas uma vez não é crime, eu disse. Paloma, Remédios me olhou com simpatia, ele ficou ali sentado por mais de 3 horas. Eu o vi perder dinheiro sem pestanejar. Só quem está acostumado a gastar dinheiro assim consegue ser tão tranquilo. Ou aqueles que não estão jogando com o próprio dinheiro, acrescentou Ameliano, sombriamente. Suas palavras me atingiram como um tapa na cara. Eu não queria pensar nisso, mas a conexão era óbvia.
Daniel tinha acesso à conta da família, assim como Ima. Tínhamos aberto essas contas para que as crianças não precisassem se preocupar com dinheiro, para que pudessem se concentrar em suas carreiras e vidas pessoais. Transferíamos 15 mil pesos por mês para cada criança, o suficiente para uma vida decente. Isso não significa que ele esteja gastando o dinheiro da família, eu disse, mas minha voz soou incerta. Claro que não, concordou Remédios. Mas, Paloma, você sabe que eu não te contaria isso assim sem mais nem menos. Estou preocupada com você, com toda a família. Remédios sempre tratou nossos filhos como sobrinhos. Ela os viu crescer, comemorou seus sucessos e se preocupou com seus problemas. Quando Daniel se casou, ela ajudou a organizar o casamento, fez os buquês e a decoração. Quando Ima se formou na faculdade de medicina, Remédios foi a primeira a parabenizá-la pelo diploma. Ameliano endireitou-se de repente na cadeira. Sabe, agora eu entendo o que estava me incomodando. Ultimamente, Daniel tem recebido ligações estranhas. Atendi o telefone fixo várias vezes quando ele vinha, e ouvi vozes desconhecidas. Que tipo de vozes? Perguntei. Homens, falando de forma rude e desagradável. Perguntaram por ele especificamente e pareciam insistentes, não como parceiros de negócios, mas como pessoas exigindo algo. Talvez seja relacionado ao trabalho, sugeri. Temos fornecedores que podem estar insatisfeitos com os termos. Não, meu marido balançou a cabeça. Não eram ligações de negócios. Uma vez, um homem disse: avise o Daniel que o tempo está se esgotando. Eu perguntei: tempo para quê? E ele respondeu: ele sabe, e desligou. Você contou isso ao Daniel? Claro. Ele disse que foi um mal-entendido, que alguém tinha trocado os números. Mas eu vi empalidecer quando passei o recado. Quando foi isso? Perguntou Remédios. Cerca de 3 semanas atrás. E depois houve várias outras ligações. Agora, quando Daniel vem à nossa casa, ele desliga imediatamente o telefone fixo. Remédios e Ameliano trocaram olhares. Senti o chão se esvaindo sob meus pés, mas ainda não queria acreditar no pior. Talvez estejamos pensando demais, eu disse. Daniel é um homem adulto. Ele tem esposa, um emprego. Se houvesse problemas sérios, nós saberíamos. Selena teria nos contado. Paloma, disse Remédios gentilmente, quando foi a última vez que você viu Selena? Ela costumava te visitar com frequência. Pensei nisso. Era verdade. Minha nora não vinha à nossa casa havia várias semanas. Ela costumava vir aos domingos. Tomávamos café no terraço, discutíamos assuntos familiares e fazíamos planos para o futuro. Selena era sempre educada, mas eu sentia que ela se mantinha distante. Ela nunca me chamava de mãe, como eu esperava, sempre me chamando pelo primeiro nome, mas eu atribuía isso aos bons costumes modernos. Ela provavelmente está ocupada com o trabalho, respondi. Ela tem um salão de beleza e muitos clientes. Ou ela não quer que você suspeite de nada, comentou Ameliano. O que você quer dizer? Se o Daniel realmente tem problemas financeiros, a Selena sabe. Eles moram juntos, e ela sabe que, se ficar muito perto da gente, pode dar uma escorregada. A lógica do meu marido era incontestável. Ficamos em silêncio por alguns minutos. O álbum com as fotos da infância estava aberto sobre a mesa, e os rostos felizes de Daniel e Ima nos olhavam do passado. Em algum lugar lá no fundo, eu sabia que minha amiga não inventaria algo assim. Remédios sempre fora cautelosa em seus julgamentos. E se ela tivesse decidido me contar, significava que estava realmente preocupada. O que devemos fazer? Perguntei finalmente. Falar com ele, sugeriu Ameliano. E se estivermos errados? E se ele perceber que o estamos seguindo? Que não confiamos nele. Paloma, disse Remédios, é melhor estar errado do que se arrepender depois. Se realmente há um problema com Daniel, quanto mais cedo você descobrir, melhor para todos. E se ele negar? Então fale com a Ima, sugeriu minha amiga.
Ela é irmã dele. Ela pode saber mais do que está nos contando. Pensei na minha filha. Ima sempre foi honesta e direta. Ela nunca mentiu para nós, mesmo quando criança. Se ela souber alguma coisa sobre os problemas do irmão, ela vai me contar. Mas por que ela está calada? Talvez ela só não queira nos aborrecer. Talvez, eu disse. Falo com ela amanhã de manhã. E depois com o Daniel, acrescentou Ameliano. Sim, depois com o Daniel. Remédio se levantou, pronta para ir embora. Sinto muito por ter lhe trazido essa notícia, mas não consegui ficar quieta. Você fez a coisa certa, disse Ameliano. Obrigada. Acompanhei minha amiga até a porta. Estava fresco lá fora, e a luz da rua iluminava o portão da nossa casa. Remédios me abraçou e se despediu. Tudo vai ficar bem, disse ela. O importante é que você saiba agora e possa ajudar. Se ele nos deixar ajudar, respondi. Ele vai. Ele é seu filho. Fechei a porta e voltei para a biblioteca. Ameliano estava sentado na mesma cadeira, mas havia fechado o álbum e guardado na comoda. Os rostos felizes das crianças desapareceram, e de repente percebi que nossa vida pacífica poderia mudar drasticamente em breve. O que vamos fazer? Perguntei. O que deveríamos ter feito antes: conversar com as crianças. Interessar-nos pela vida delas, não apenas pelos feriados. Meu marido estava certo. Nos últimos anos, nos distanciamos muito dos nossos filhos. Eles cresceram. Têm suas próprias famílias, seus próprios problemas. Demos dinheiro a eles, achando que era o suficiente. Mas, aparentemente, estávamos errados. Paloma, disse Ameliano, acho que também deveríamos verificar quanto dinheiro o Daniel está gastando da conta da família. Talvez ele esteja sacando mais do que imaginamos. Você acha que ele pode estar sacando mais dinheiro do que os 15 mil que transferimos para ele? Não sei. Mas sempre há dinheiro na conta para despesas inesperadas. Talvez ele tenha decidido que tinha o direito de usá-lo. A ideia me alarmou. Tínhamos algum dinheiro nas contas das crianças para emergências, para compras grandes, mas nunca dissemos a elas que poderiam usar esse dinheiro livremente. Verificamos amanhã, eu disse. Vamos tentar dormir um pouco. Mas eu sabia que não conseguiria dormir. Muitos pensamentos preocupantes passavam pela minha cabeça. Nosso filho poderia estar em sérios apuros, e nós não sabíamos de nada. O pior era que, sem querer, poderíamos ter contribuído para os problemas dele, dando-lhe acesso a dinheiro sem a devida supervisão. Acordei mais cedo do que de costume, por volta das 6 horas da manhã. Ameliano ainda dormia, respirando pesadamente, mas com regularidade. A doença estava minando suas forças, e eu tentava não acordá-lo, a menos que fosse necessário. Levantei-me silenciosamente, vesti meu hobby e fui para a cozinha. Esperança ainda não tinha chegado e eu não conseguia mais ficar na cama. A conversa de ontem com remédios me manteve acordada a noite toda. Preparei café e sentei-me perto da janela com vista para o pátio. Nosso jardim era meu orgulho e alegria, as roseiras que eu havia plantado com minhas próprias mãos, as árvores frutíferas, a pequena fonte no centro. Agora, no silêncio da manhã, tudo parecia tranquilo e familiar. Mas eu sabia que essa paz era enganosa. Eu precisava descobrir a verdade sobre meu filho e não tinha certeza se estava pronta para o que estava prestes a ouvir. Às 7 horas, decidi ligar para Ima. Eu sabia que ela sempre acordava cedo para se arrumar para o trabalho na clínica. Minha filha era pediatra em uma das clínicas particulares mais prestigiadas da cidade. Ela havia se formado em medicina na capital e feito um estágio na Espanha. Estávamos orgulhosos de suas conquistas, embora receássemos que ela ainda fosse solteira. Ima sempre dizia que o trabalho era mais importante para ela do que a família e que ainda não havia encontrado o homem certo. Disquei o número do celular dela. Minha filha atendeu quase imediatamente. Mãe, tão cedo. O que houve? Bom dia, querida. Não se preocupe, seu pai está bem.
Eu queria falar com você sobre o Daniel. Uma breve pausa. Senti minha filha ficar tensa. E ele? Ima, quero que seja sincera comigo. Ontem, Remédios me contou que viu seu irmão no cassino. Ele estava gastando muito dinheiro jogando. Outra pausa, desta vez mais longa. Mãe, estou no trabalho agora. Podemos conversar hoje à noite? Não, querida. Preciso saber a verdade agora. Seu pai está doente. Já tenho muita coisa com que me preocupar e não quero adicionar problemas com meu filho a isso. Você sabe alguma coisa sobre os hobbies dele? Ouvi minha filha suspirar pesadamente. Mãe, é difícil explicar por telefone. Então explique de forma simples. Sim ou não? Seu irmão tem problemas com os jogos de azar? Sim, respondeu Ima baixinho. Sim, ele tem um problema. Meu coração apertou. Eu esperava até o último momento que Remédios estivesse enganado, que tudo não passasse de um mal-entendido. Mas agora minha própria filha confirmava meus piores temores. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Cerca de 1 ano, talvez mais. No começo, ele jogava de vez em quando, dizendo que era só por diversão. Depois, com cada vez mais frequência, e nos últimos meses. E nos últimos meses? Mãe, ele está perdendo muito dinheiro, mais do que ganha. Muito mais. Senti meu coração afundar de medo. De onde ele tira o dinheiro? Acho que você sabe onde, disse Ima, com pesar. Ele está usando a conta da família, aquela que você abriu para nós. Mas não pode ter tanto dinheiro aí. Transferimos 15 mil por mês para você. Mãe, e as contas da empresa? Percebi que tínhamos cometido um erro. Ao dar aos nossos filhos acesso ao dinheiro, decidimos não interferir em suas finanças. Acreditávamos que eles eram adultos e tinham o direito de administrar seus próprios recursos. Mas agora eu entendia que o controle era necessário. Ima, você sabe quanto ele está perdendo? Perguntei. Não sei exatamente, mas há um mês ele veio à minha casa e pediu dinheiro emprestado. Disse que estava com dificuldades temporárias e precisava de 50 mil pesos. Você deu para ele? Não. Perguntei para que ele precisava do dinheiro. Ele disse que devia a algumas pessoas e que era importante. Eu me ofereci para falar com você, mas ele me pediu para não contar aos meus pais, e você ficou quieta. Eu não conseguia esconder a reprovação na minha voz. Mãe, eu não sabia o que fazer. Ele é meu irmão. Achei que ele conseguiria lidar com isso sozinho, que era só uma fase passageira. Que tipo de gente, Ima? A quem ele deve? Não sei exatamente, mas ele disse que essas pessoas não estão brincando. Que ele tem até o fim do mês para pagar. O fim do mês é daqui a 1 semana. Sim. Levantei-me e comecei a andar de um lado para o outro na cozinha. Minhas mãos tremiam e eu mal conseguia segurar o telefone. Filha, e a Selena? Ela sabe. Claro que ela sabe. Eles moram juntos, mas ela não tenta impedi-lo. Às vezes acho que ela até o incentiva. O que você quer dizer? Quando ele ganha, ela fica feliz, compra coisas caras, faz planos para o futuro, e quando ele perde, ela não fica brava com o jogo. Ela fica brava porque não há dinheiro suficiente. É como se o problema não fosse ele jogar, mas sim ele jogar sem sucesso. Essas palavras finalmente me convenceram de que a situação era mais séria do que eu imaginava. Selena não só sabia dos problemas do marido, como possivelmente fazia parte deles. Ima, preciso falar com seu irmão. Mãe, ele não admite. Ele me disse várias vezes que está tudo sob controle, que em breve ganhará uma grande quantia e pagará suas dívidas. Vou tentar mesmo assim. Cuidado. Ele está muito nervoso agora. Pode perder a paciência. Tudo bem, querida. Obrigada por me contar a verdade. Mãe, o que você vai fazer? Ainda não sei.
vou falar com ele primeiro, depois seu pai e eu decidiremos. Por favor, não conte os detalhes para o papai. Ele já está doente. Não precisamos mais aborrecê-lo. Vamos ver, Ima. Vejo você à noite. Encerrei a ligação e sentei-me novamente perto da janela. O café tinha esfriado, mas eu mecanicamente tomei pequenos goles. Então, nossos piores temores se confirmaram. Daniel estava de fato jogando, gastando o dinheiro da família e se endividando com pessoas suspeitas. E sua esposa, em vez de ajudá-lo a parar, estava incentivando essa loucura. Esperança chegou às 8 horas da manhã. Eu disse a ela que Emiliano ainda estava dormindo e que eu tinha coisas importantes para fazer. Pedi que ela preparasse o café da manhã para ele quando acordasse e avisasse que eu voltaria para o almoço. Esperança era uma mulher diplomática. Não fez perguntas desnecessárias, apenas assentiu e foi para a cozinha preparar a refeição. Vesti-me, peguei a bolsa e as chaves do carro. Ir ver meu filho foi desagradável, mas necessário. Eu precisava ouvir a verdade dele, entender a gravidade da situação e, quem sabe, encontrar uma maneira de ajudá-lo. Daniel e Selena moravam em um bairro nobre na zona norte da cidade. Era uma área nova, onde casas caras estavam sendo construídas para pessoas bem-sucedidas. Nós os ajudamos com a entrada quando compraram a casa, 3 anos atrás. Na época, eu me orgulhava de que meu filho pudesse pagar por uma casa assim. Agora, eu me perguntava onde eles tinham encontrado o dinheiro para pagar as parcelas mensais da hipoteca. A casa era linda, de 2 andares, com um pequeno jardim e espaço para 2 carros. Estacionei ao lado do novo SUV deles, outra compra cara sobre a qual eu não havia comentado na época. Fui até a porta da frente e toquei a campainha. Selena abriu. Ela estava vestida com roupas casuais, o cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado. Ela claramente não estava feliz em me ver. Ah, Paloma, que surpresa! Bom dia, Selena. Posso entrar? Claro, ela se afastou, mas notei que o fez com relutância. O Daniel ainda está dormindo. Tudo bem. Eu espero. Entramos na sala de estar. O cômodo era mobiliado com móveis caros. Vasos lindos estavam sobre as mesas e quadros pendurados nas paredes. Tudo parecia próspero e bem-sucedido. Mas agora eu olhava para aquela riqueza com outros olhos. Quer um café? Perguntou Selena, mas seu tom era frio. Não, obrigada. Eu já tinha um em casa. Sentamos um de frente para o outro. Selena mexia nervosamente na barra do hobby. O que te trouxe aqui tão cedo? Quero conversar com meu filho sobre os hobbies dele. Que hobbies? Selena, vamos ser sinceras. Eu sei que o Daniel joga no cassino. Sei que ele gasta muito dinheiro com isso. O rosto da minha nora mudou. Ela parecia cautelosa, até hostil. Não sei do que você está falando. Ele foi visto várias vezes no cassino Las Palmas. Talvez ele estivesse lá, mas isso não significa que ele tenha problemas. Adultos têm o direito de se divertir. Se divertir com o dinheiro da família é o dinheiro dele. Você mesma deu acesso à conta para ele. Percebi que conversar com a Selena era inútil. Ela estava determinada a defender o marido, ou melhor, o estilo de vida deles. Onde está o Daniel? Eu te disse, ele está dormindo. Às 9 horas da manhã, Selena? Um homem adulto não consegue dormir até essa hora se tiver um emprego. Ele tem um horário flexível, disparou minha nora. Naquele momento, ouvi passos na escada. 1 minuto depois, Daniel desceu para a sala. Ele estava de pijama. Seu cabelo estava despenteado e seus olhos estavam vermelhos. Ele parecia horrível. Seu rosto estava magro e ele tinha olheiras. Mãe, ele claramente não esperava me ver. O que houve? Bom dia, filho. Eu queria falar com você. Sobre o quê? Sobre os seus problemas. Daniel olhou para a esposa.
Um olhar de compreensão brilhou entre eles. Que problemas? Sente-se, por favor. O filho sentou-se numa cadeira ao lado de Selena. Ela imediatamente pegou a mão dele, um gesto que me pareceu defensivo. Daniel, eu sei que você está apostando. Sei que está gastando muito dinheiro nisso. Quem te contou? Não importa quem. O que importa é que é verdade. Ele fez uma pausa e deu de ombros. E daí? Eu não sou criança. Tenho o direito de gastar meu dinheiro como eu quiser. Seu dinheiro, Daniel. De onde você tirou tanto dinheiro? Eu trabalho. Seu salário na nossa empresa não permite que você gaste dezenas de milhares de pesos por mês em jogos de azar. Mãe, eu não entendo onde você quer chegar. Estou falando do fato de você estar gastando dinheiro da conta da família. A conta que abrimos para sua conveniência, não para você gastar tudo no cassino. Daniel se levantou de um pulo. Eu não preciso te responder. É a minha conta. Meu dinheiro. Não, filho. O dinheiro é nosso. Nós o conquistamos. Nós o colocamos lá. Então pare de colocá-lo lá se não gosta de como eu o gasto. Selena o puxou pelo braço, tentando acalmá-lo, mas ele estava claramente agitado. Daniel, tentei falar mais suavemente, não quero discutir. Quero ajudar. Se você tiver problemas, podemos resolvê-los, mas precisamos conversar honestamente. Não tenho problemas. E os telefonemas? As pessoas exigindo que você pague? Que pessoas? Daniel, seu pai ouviu aqueles telefonemas. Alguém disse que o tempo estava se esgotando. Meu filho empalideceu. Percebi que tinha tocado num ponto sensível. É um mal-entendido. Que mal-entendido? Você deve dinheiro a alguém? Mãe, interrompeu Selena, você não tem o direito de vir à nossa casa e nos interrogar. Não estou interrogando você. Estou tentando entender o que está acontecendo com meu filho. Seu filho está bem, disse a nora rispidamente. E se você não gosta de como vivemos, então não vem aqui. Selena, Daniel tentou impedir a esposa, mas ela estava furiosa. Não, avise-a, somos adultos. Temos nossa própria família, nossa própria vida, e não precisamos prestar contas a você por cada peso que gastamos. Senti a raiva fervendo dentro de mim. Aquela mulher, que havíamos acolhido e ajudado, agora falava comigo como se eu fosse uma estranha. Selena, eu disse friamente, não estou pedindo contas de cada peso. Estou preocupada com meu filho, que, pelo visto, se meteu em sérios apuros. Ele não está com problemas. Então me explique por que ele parece que não dorme há uma semana. Por que ele está com olheiras? Por que ele parou de trabalhar direito? Mãe, chega, disse Daniel. Estou cansado dessa conversa. E estou cansado de ver meu filho se transformar em alguém que eu não reconheço. Então não se envolva, explodiu ele. Eu não pedi para você vir aqui com suas perguntas. Daniel, eu sou sua mãe. E daí? Isso te dá o direito de controlar a minha vida? Me dá o direito de me preocupar com você. Não precisa se preocupar comigo. Eu mesmo cuido disso. Ele não parecia convincente, e percebi que não acreditava no que dizia, mas também não estava pronto para admitir que tinha problemas. Daniel, se você deve dinheiro a alguém, nós podemos ajudar. Mas você precisa ser honesto sobre quanto e para quem. Eu não devo nada a ninguém. E aqueles telefonemas? É um mal-entendido, eu te disse, filho. Levantei-me. Percebo que você não está pronto para falar honestamente, mas saiba de uma coisa: se precisar de ajuda, estamos sempre aqui. Não preciso da sua ajuda, disse ele, mas sua voz estava trêmula. Tudo bem, então eu vou. Fui em direção à porta. Selena me acompanhou até a saída, mas não disse uma palavra. Na porta, me virei. Selena, você é a esposa do meu filho.
Se você realmente o ama, ajude-o a parar antes que seja tarde demais. Saí de casa e entrei no carro. Minhas mãos tremiam e não consegui ligar o motor por vários minutos. A conversa tinha ido ainda pior do que eu esperava. Daniel não só se recusou a admitir seus problemas, como também se tornou agressivo. E Selena tinha sido hostil desde o início. Voltei para casa, mas parei na floricultura da Remédios no caminho. Precisava conversar com alguém para compartilhar meus sentimentos. Minha amiga estava com uma cliente, mas quando viu meu rosto, terminou com ela rapidamente. O que aconteceu? Perguntou assim que ficamos sozinhos. Eu estava na casa do Daniel, Remédios. É ainda pior do que pensávamos. Contei a ela sobre minha conversa com Ima, sobre minha visita ao meu filho, sobre como ele negou o óbvio e como Selena foi agressiva. Ele não quer admitir que há um problema, eu disse, e ela o está apoiando nisso. Paloma, o que o Ameliano disse? Ainda não contei os detalhes. O Ima me pediu para não chatear o pai dele. Mas ele tem o direito de saber o que está acontecendo com o filho. Ele sabe, mas temo que isso afete a saúde dele. Se você não contar a ele, vai ser ainda pior. Imagine o que vai acontecer se as pessoas a quem ele deve dinheiro vierem à sua casa. A ideia me apavorou. Eu não tinha pensado nisso antes, mas a lógica era óbvia. Se meu filho não conseguisse pagar suas dívidas, os credores poderiam ir atrás dos pais dele. O que eu devo fazer? Conte ao seu marido. Decidam juntos o que fazer em seguida. E se o Daniel descobrir que estamos tentando fazer alguma coisa? Ele pode parar de falar com a gente de vez. Paloma, ele quase não fala mais com você. Quando foi a última vez que ele veio para casa só por fazer, não a trabalho? Pensei nisso. De fato, nos últimos meses, meu filho só vinha nos ver quando precisava de alguma coisa, para assinar documentos ou sacar dinheiro. Fazia tempo que não havia reuniões familiares calorosas. Você tem razão, eu disse. Precisamos conversar com Ameliano e decidir o que fazer com o dinheiro. Como assim, Paloma? Se o Daniel está mesmo gastando o dinheiro da família em jogos de azar, talvez devêssemos restringir o acesso dele à conta. Mas ele é meu filho. É exatamente por isso que você precisa impedi-lo. Se ele não consegue se controlar, os pais dele têm que fazer isso. Eu sabia que meu amigo estava certo, mas era muito difícil tomar essa decisão. Impedir o acesso do meu filho ao dinheiro significava admitir que não confiávamos nele, que ele era um perigo para a família. Vou pensar, eu disse. Não pense muito. O tempo pode ser crucial. Despedi-me de Remédios e fui para casa. Ameliano estava sentado em sua cadeira na biblioteca, lendo o jornal. Quando me viu, colocou de lado. Bem, como estão as coisas? Ruins, respondi. Muito ruins. Contei a ele sobre minha conversa com Ima, sobre minha visita a Daniel, sobre como ele negou que houvesse um problema. Meu marido ouviu em silêncio, com o rosto cada vez mais sombrio. Então, tudo foi confirmado, disse ele quando terminei. Sim, e ele não quer admitir que há um problema. Ele não quer. Então teremos que agir sem o consentimento dele. Como assim? Amanhã de manhã, precisamos ir ao banco e verificar quanto ele gastou nos últimos meses. Depois, decidiremos o que fazer. Assenti. Estava com medo de pensar no que poderíamos descobrir, mas não havia saída. Nosso filho estava em apuros e agora precisávamos descobrir como ajudá-lo. Vários dias se passaram após nossa conversa com Ima e nossa visita a Daniel. Ameliano e eu verificamos nossas contas bancárias e confirmamos nossos piores temores. Nosso filho estava de fato gastando muito mais dinheiro do que pensávamos. Nos últimos 3 meses, ele havia sacado quase 70 mil pesos da conta da família, dinheiro que havíamos reservado para emergências. Descobrimos que, além da mesada de 15 mil pesos, ele estava gastando outros 20 mil por mês. Era muito dinheiro para nossa família. Ameliano queria bloquear imediatamente o acesso do filho à conta, mas pedi que esperasse.
Talvez devêssemos dar outra chance ao Daniel, conversar com ele com calma, sem acusações e repreensões. Eu ainda tinha esperança de que ele se recuperasse sozinho, que entendesse para onde seu vício em jogos o estava levando. A oportunidade para tal conversa surgiu inesperadamente. Na terça-feira de manhã, Daniel me ligou para o telefone de casa. Sua voz soava normal, até alegre. Mãe, oi. Como você está? Como o papai está? Bom dia, filho. Está tudo bem. O papai está se sentindo muito bem. Como você está? Ótimo. Escute, meu aniversário está chegando. Quero comemorar em um restaurante e convidar alguns amigos. Você e o papai vêm? Fiquei surpreso. O aniversário do Daniel estava mesmo chegando, mas geralmente comemorávamos em casa, só com a família. Um restaurante era algo novo. Claro, filho. Aonde você vai? Dom Carlos. Você conhece aquele restaurante? Fica na praça principal. Eu conhecia o Dom Carlos. Era um dos lugares mais caros da cidade, frequentado por ricos e turistas. O cardápio era requintado e os preços condiziam. Ameliano e eu só íamos lá em ocasiões especiais, nosso aniversário de casamento, reuniões de negócios importantes. Sim, eu sei. Quem mais você está convidando? Alguns amigos, colegas, Selena, claro. Convidei Ima também. Acho que serão umas 10 pessoas, não mais. Tudo bem, filho. Que horas? Sábado à noite, às 19 horas. Já reservei uma mesa. Com certeza iremos. E Daniel, podemos conversar depois do feriado? Temos algumas perguntas. Que perguntas? Sobre trabalho, sobre planos, assuntos familiares. Mãe, não vamos estragar o feriado falando de negócios. Só venha e se divirta. Certo, filho. Até breve. Desliguei e pensei no assunto. Por um lado, fiquei feliz por Daniel ter nos convidado para sua festa de aniversário. Talvez ele entendesse que a família é importante, que os pais devem estar presentes em momentos como este. Por outro lado, fiquei preocupada com o restaurante. Uma festa para 10 pessoas no Dom Carlos custaria uma fortuna. De onde meu filho tirou dinheiro para tal despesa? Será que ele ganhou alguma coisa? No sábado à noite, Ameliano e eu chegamos ao restaurante 10 minutos antes do horário combinado. Meu marido estava se sentindo bem e até tinha vestido seu melhor terno. Eu também tentei me arrumar. Usei um vestido azul escuro que havia comprado para ocasiões especiais e as joias que Ameliano me dera em nosso 25º aniversário de casamento. O Dom Carlos era um estabelecimento elegante, iluminação suave, toalhas de mesa brancas, flores frescas nas mesas. Música suave tocava e os garçons vestiam camisas brancas e coletes pretos. Abordamos o gerente e dissemos que tínhamos sido convidados para a festa de aniversário de Daniel Estrada. Claro, senhor e senhora Estrada, a mesa de vocês é no fundo do salão. Atravessamos a sala e vimos uma grande mesa redonda posta para 10 pessoas. Daniel já estava sentado lá com Selena, e havia várias outras pessoas com eles. Reconheci Miguel e Raul, amigos de faculdade do meu filho. Havia também uma mulher que eu nunca tinha visto antes e um homem de meia idade em um terno caro. Mãe, pai, Daniel se levantou e veio até nós. Que bom que vocês vieram. Ele parecia melhor do que da última vez. Estava bem vestido, barbeado, e seus olhos não pareciam tão cansados. Mas ainda notei um certo nervosismo em seu comportamento. Feliz aniversário, filho, eu disse, abraçando, parabéns, acrescentou Ameliano, apertando sua mão. Obrigado. Entrem. Sentem-se. Vou apresentar todos. Sentamo-nos à mesa. Daniel apresentou-nos aos outros convidados. Além de Miguel e Raul, que já conhecíamos, estavam Rosil, colega de Selena, e Armando, uma espécie de sócio. Poucos minutos depois, Ima chegou.
cumprimentou a todos, felicitou o irmão e sentou-se ao meu lado. Como vai, mãe? Perguntou baixinho. Bem, querida. E você? Muito trabalho, mas tudo bem. Notei que a minha filha parecia preocupada. Ela olhou para o irmão várias vezes, como se quisesse dizer algo, mas não conseguisse se decidir. Quando todos estavam reunidos, um garçom se aproximou da mesa, um jovem de camisa branca, educado e atencioso. Boa noite. Posso anotar seu pedido? Claro, disse Daniel. Vamos começar com as bebidas. Os convidados começaram a fazer seus pedidos: vinho, cerveja, coquetéis. Quando chegou a minha vez, eu disse: vinho tinto, por favor. Seco. E o que você gostaria de comer? Perguntou o garçom. Abri o cardápio e comecei a examiná-lo. Os preços eram altíssimos. Os pratos principais custavam entre 300 e 500 pesos. Eu estava escolhendo entre peixe e carne quando de repente ouvi a voz do meu filho. Ela não está comendo. Ela vai embora logo. Olhei para cima e vi Daniel olhando para o garçom e apontando para mim. As palavras foram ditas com calma, casualidade, como se ele estivesse falando sobre o tempo. Como? Perguntou o garçom, sem entender. Minha mãe não vai pedir nada. Ela não vai ficar para o jantar. O silêncio se instalou na mesa. Todos olharam para Daniel, depois para mim. Senti o sangue subir à minha face. Filho, eu disse baixinho, do que você está falando? O que eu disse? Você não vai comer. Daniel, Ima interveio, o que houve com você? Estou bem. Só sei que a mamãe não gosta de ficar em restaurantes. Mas é seu aniversário, disse Miguel. Claro, seus pais vão ficar. Não, não vão, disse Daniel, olhando para mim friamente. Certo, mãe? Eu não sabia o que dizer. Foi tão inesperado, tão humilhante. Meu próprio filho estava me dizendo publicamente que eu não era bem-vindo ali. Daniel, disse Ameliano, você está louco? Pai, não se preocupe. Está tudo bem. A mamãe só está cansada. Ela prefere ir para casa. Não estou cansada, respondi, tentando manter a dignidade. Claro que sim. É difícil ficar sentado num restaurante até tarde da noite na sua idade. Essas palavras foram como um tapa na cara. Ele falou comigo como se eu fosse um fardo, um obstáculo ao seu prazer, e tudo isso na frente de estranhos que nos olhavam com vergonha. Filho, tentei novamente, vim te desejar feliz aniversário. Vim? Obrigada. Agora você pode ir. Daniel, Ima ficou indignada. Como você consegue falar com sua mãe desse jeito? Estou falando normalmente, de verdade. Selena sentou-se ao lado do marido e não disse nada. Não tentou impedi-lo e não pareceu surpresa. Era como se aquele comportamento fosse normal para ela. Mãe, não dê atenção a ele, disse Ima. Ele só. Ela entende perfeitamente, interrompeu Daniel. Certo, mãe? Olhei para o meu filho. Este homem, a quem dei a luz, criei e a quem dei tudo o que tinha, estava agora me humilhando na frente de estranhos, e o fazia com calma, até com uma espécie de prazer. Eu entendo, disse eu baixinho. Levantei-me da mesa. Minhas mãos tremiam, mas tentei manter a dignidade. Peguei minha bolsa e ajeitei o vestido. Mãe, Ima também se levantou, eu vou com você. Não, querida. Fique aqui. É o aniversário do seu irmão. Mas. Fique, repeti. Ameliano também se levantou. Paloma, estamos indo. Sim, eu disse, estamos indo. Dei a volta na mesa e me aproximei de Daniel. Ele estava recostado na cadeira, me olhando desafiadoramente. Feliz aniversário, filho, eu disse. Ele não respondeu. Ameliano e eu nos dirigimos para a saída. Eu sentia que todos na sala nos encaravam. O garçom que havia anotado nosso pedido nos observou sair, perplexo.
O gerente na entrada dizia algo a um colega, apontando em nossa direção. Estava frio lá fora. Entrei no carro e só então me permiti chorar. Ameliano ligou o motor silenciosamente e dirigiu para casa. Paloma, disse ele depois de um tempo, o que foi isso? Não sei, respondi em meio às lágrimas. Não sei o que aconteceu com o nosso filho. Ele fez de propósito. Ele te humilhou de propósito. Mas por quê? Talvez ele quisesse mostrar aos amigos que é independente, que os pais não o controlam. Ou talvez ele simplesmente nos odeie. Não seja boba. Ele não nos odeia. Ele só está confuso. Problemas financeiros, jogos de azar, essas coisas afetam as pessoas. Eu sabia que meu marido estava certo. O jogo muda as pessoas, torna-as egoístas e cruéis. Mas saber disso e vivenciar a humilhação são duas coisas diferentes. Quando cheguei em casa, fui direto para o meu quarto, vesti minhas roupas de ficar em casa e me deitei na cama. Não queria ver nem falar com ninguém. Ameliano me trouxe um chá e sentou-se ao meu lado. O que vamos fazer? Perguntou. Não sei. Paloma, não podemos deixar assim. O que podemos fazer? Ele é um homem adulto. Mora sozinho. Tem a própria família. Mas ele é nosso filho. Nosso filho deixou claro para mim hoje que não precisa de mim. Ele não quis dizer isso. O que ele quis dizer? Explique para mim. Ameliano ficou em silêncio. Ele também não entendia o que tinha acontecido com Daniel. Uma hora depois, Ima ligou. Mãe, como você está? Perguntou ela. Não está bem, querida. Mãe, eu não entendo o que está acontecendo com ele. Depois que você foi embora, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Riu, brincou e pediu pratos caros. O que a Selena disse? Nada. Ela ficou em silêncio, como se o comportamento dele fosse normal. Talvez seja normal para eles. Mãe, não diga isso. Não é normal. Nenhum filho deveria tratar a mãe assim. Então devemos ter cometido um erro ao criá-lo. Não, mãe. Você nos deu tudo: amor, educação, apoio. Não se trata de como o criamos. Então o que é? São as pessoas com quem ele se envolveu. Os jogos, as dívidas. Isso muda uma pessoa. Mas nós tentamos ajudar. Você tentou, mas ele não quer ajuda. Então o que podemos fazer? Não sei, mãe. Sinceramente, não sei. Conversamos por mais alguns minutos. Então Ima se despediu. Fiquei sozinha com meus pensamentos. Esta noite me mostrou que meu filho mudou completamente. Um homem que humilha a própria mãe publicamente é capaz de qualquer coisa. E percebi que não podia mais ignorar o comportamento dele. Que não podia continuar a lhe dar o dinheiro que ele estava gastando para destruir a própria vida. Começou a chover lá fora. Ouvi as gotas de chuva batendo na janela e pensei na difícil decisão que teria que tomar amanhã. Uma decisão que poderia destruir nosso relacionamento com nosso filho, mas que talvez fosse a única coisa certa a fazer naquela situação. Ameliano dormia ao meu lado, respirando pesadamente, mas calmamente. Eu o invejava. Pelo menos dormindo, ele podia dar uma pausa dos nossos problemas familiares. Eu, por outro lado, tinha uma longa noite de insônia pela frente, cheia de pensamentos pesados e lembranças dolorosas. Acordei cedo na manhã de domingo, apesar de ter ido dormir tarde na noite anterior e estar com dificuldade para dormir. Os acontecimentos no restaurante giravam na minha cabeça, e cada vez que me lembrava das palavras do meu filho, meu coração doía. Ameliano ainda dormia, e me levantei em silêncio para não acordá-lo. A doença dele estava lhe consumindo muito, e o estresse do dia anterior certamente não lhe fizera bem. Preparei um café e sentei-me à janela da cozinha. O jardim estava silencioso, e a neblina matinal subia lentamente do chão. Eu costumava adorar momentos como este, o silêncio, a paz, o tempo para pensar. Mas hoje, o silêncio parecia opressivo.
Pensei no que tinha acontecido ontem e percebi que não podia mais ficar de braços cruzados. Daniel tinha passado dos limites e agora eu tinha que tomar decisões que vinha adiando há muito tempo. A humilhação que passei ontem no restaurante não foi apenas um lampejo de irritação ou resultado de estresse. Foi uma demonstração de como meu filho se sentia em relação a mim agora. Ele não me via mais como uma mãe que o amava e estava pronta para ajudar. Para ele, eu havia me tornado nada mais do que uma fonte de dinheiro, para ser usada quando conveniente e rejeitada quando inconveniente. Lembrei-me de como ele se sentou à mesa, dizendo calmamente ao garçom que eu não iria comer, que logo iria embora. Não havia constrangimento ou arrependimento em sua voz. Ele falou comigo como se eu fosse uma estranha que tivesse entrado acidentalmente em sua festa. E o pior de tudo, ele fez isso em público, na frente dos amigos, dos colegas, da irmã. Ele não apenas me rejeitou. Ele me humilhou na frente de outras pessoas. Também me lembrei do rosto da Selena. Ela sentou-se ao lado do marido e não disse nada. Não tentou impedi-lo. Não pareceu surpresa ou chateada. Era como se esse comportamento fosse normal para ela. Talvez ele falasse com ela sobre nós no mesmo tom em casa. Talvez ela até o incentivasse a desrespeitar os pais. Ima tentou me defender, mas o que ela podia fazer? Ela ficou chocada com o comportamento do irmão, e os amigos de Daniel apenas olharam sem graça, sem saber como reagir. Ninguém esperava que o aniversariante tratasse a própria mãe daquele jeito. Terminei meu café e tomei uma decisão. Hoje, eu ligaria para o banco e bloquearia o acesso do Daniel à conta da família. Deixaria que ele vivesse com o salário e aprendesse o valor do dinheiro. Tínhamos tolerado sua irresponsabilidade por tempo demais, achando que apoio financeiro era um sinal de amor. Mas agora eu percebia que tínhamos lhe prestado um desserviço. Além disso, decidi excluí-lo do meu testamento. Foi uma decisão dolorosa, mas necessária. Um homem que humilha publicamente a própria mãe não é digno de herdar a fortuna da família. Que tudo vá para Ima. Ela sempre foi uma filha responsável e decente. Às 8 horas da manhã, liguei para o banco. Eu sabia que as agências estavam fechadas aos domingos, mas tínhamos um número de emergência. Expliquei à telefonista de plantão que queria bloquear o acesso a uma das contas da família. Senhora Estrada, a senhora precisa comparecer à agência amanhã de manhã com seus documentos, disse a telefonista. Entendo. É possível bloquear a conta temporariamente até eu ir visitá-la? É muito importante. Posso bloqueá-la temporariamente por 24 horas, mas você precisará vir amanhã para preencher toda a papelada. Ótimo. Por favor, faça isso. A conta está em nome de Daniel Estrada. Tudo bem, senhora. O bloqueio será ativado em até 1 hora. Desliguei e senti uma estranha sensação de alívio. O primeiro passo havia sido dado. Agora eu tinha que lidar com o testamento. Eu conhecia Dom Rafael Cortez há mais de 15 anos. Ele era o tabelião da nossa família, nos ajudando com a papelada quando compramos imóveis e expandimos nossos negócios. Ele era um homem inteligente e decente, que sempre dava bons conselhos. Seu escritório ficava no centro da cidade, mas eu tinha o número do telefone de sua casa para emergências. Disquei o número e Dom Rafael atendeu imediatamente. Bom dia, senhora Estrada. O que houve? Bom dia, Dom Rafael. Desculpe incomodá-lo em um domingo, mas tenho um assunto urgente. Preciso alterar meu testamento. Entendo, isso é muito sério. Pode me dizer exatamente o que quer mudar? Quero remover meu filho Daniel do meu testamento. Uma breve pausa. Senhora Estrada, essa é uma decisão muito séria. Tem certeza? Certeza absoluta, Dom Rafael. Então, tudo bem. Preciso preparar os documentos novos. Quando você pode vir? Hoje, se possível. Hoje? Tudo bem, parece urgente. Venha às 14 horas. Estarei no escritório. Obrigado, Dom Rafael. Até breve.
Desliguei o telefone e olhei para o relógio. Eram apenas 9 horas da manhã. Eu tinha 5 horas livres antes da reunião com o tabelião. Precisava fazer alguma coisa para não ficar em casa me torturando com a minha decisão. Ameliano acordou por volta das 10 horas. Contei a ele sobre minhas decisões, sobre o congelamento da conta e do testamento. Meu marido ouviu em silêncio e depois ficou olhando pela janela por um longo tempo. Paloma, disse-lhe finalmente, você tem certeza de que isso é a coisa certa a fazer? O que mais podemos fazer? Continuar dando dinheiro para ele gastar em jogos? Fechar os olhos para a humilhação que ele nos causa? Mas ele é nosso filho. É exatamente por isso que preciso impedi-lo. Se continuarmos a tolerar o comportamento dele, ele vai acabar mal. E se ele descobrir que o cortamos e vier até nós exigindo dinheiro? Então explicaremos a ele por que tomamos essa decisão. Somos adultos. Temos o direito de fazer o que quisermos com o nosso dinheiro. E as pessoas a quem ele deve? Se ele não tiver dinheiro para pagá-las. Ameliano, não podemos passar a vida inteira pagando as dívidas dele. Cedo ou tarde, ele terá que aprender a se responsabilizar pelos seus atos. Meu marido assentiu. Você provavelmente tem razão. Mas ainda é difícil para mim. É difícil para mim também. Mas não tem outro jeito. Às 14 horas, eu estava no escritório de Dom Rafael. Ele me encontrou em seu escritório, uma sala aconchegante com móveis escuros, estantes e retratos de seus ancestrais nas paredes. Sente-se, senhora Estrada. Conte-me mais sobre o que aconteceu. Contei a ele sobre os problemas de Daniel com o jogo, suas dívidas e o incidente de ontem no restaurante. Dom Rafael ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras. Eu entendo, disse ele quando terminei. Esta é realmente uma situação séria, mas devo avisá-lo que deserdar seu filho pode ter consequências legais. Ele pode ir à justiça e contestar o testamento. Quais são as chances dele de sucesso? Não muito boas, se tivermos documentos suficientes para provar sua má conduta, mas o processo pode ser longo e desagradável. Dom Rafael, eu entendo os riscos, mas não posso deixar meus bens para alguém que me trata com tanto desrespeito. Tudo bem, então vamos fazer um novo testamento. Todos os bens irão para Ima? Sim, para minha filha. E seu marido? Ameliano concorda com essa decisão? Já discutimos. Ele concorda. Excelente. Depois, prepararei os documentos. Dom Rafael tirou alguns formulários da mesa e começou a preenchê-los. Discutimos todos os detalhes: imóveis, contas bancárias, ações da empresa. O procedimento levou cerca de 1 hora. Aqui está, disse o tabelião, entregando-me os documentos. O Novo Testamento está pronto. Assine aqui e aqui. Peguei a caneta e assinei os documentos. Estranhamente, não senti arrependimento algum, apenas alívio por ter tomado a decisão certa. Senhora Estrada, disse Dom Rafael, aconselho-a a informar seu filho sobre sua decisão. Seria melhor que ele soubesse disso por você do que por outras fontes. Pretendo fazer isso hoje. Muito bem. E também, se a situação mudar, se Daniel se recuperar, você sempre pode fazer um novo testamento. Veremos, Dom Rafael. Veremos. Agradeci ao tabelião e fui para casa. No caminho, decidi passar na casa de remédios. Precisava conversar com alguém para compartilhar meus sentimentos. A floricultura da minha amiga ficava no centro da cidade, não muito longe da praça principal. Era um ambiente pequeno, mas aconchegante, cheio de aromas e cores. Remédios estava atrás do balcão, arrumando um buquê para uma cliente. Oi, Paloma, disse ela ao me ver. Me dá 5 minutos. Vou terminar com esta cliente. Esperei, olhando as flores, rosas, lírios, cravos, tudo fresco e lindo. Remédio sempre soube criar beleza, e provavelmente era por isso que eu me sentia tão à vontade com ela. Quando o cliente foi embora, minha amiga veio até mim.
Você está com uma cara horrível. O que aconteceu? Contei a ela sobre o aniversário de ontem, sobre como Daniel tinha me humilhado no restaurante. Depois, contei sobre minhas decisões, sobre bloquear a conta dele e deserdá-lo. Meu Deus, Paloma, disse Remédios, eu nem imaginava que ele fosse capaz disso. Nem eu. Mas agora sei que meu filho mudou completamente. Ele não é mais o menino que eu criei. O que Ameliano disse? Ele me apoiou, embora seja difícil para ele também. Paloma, você já pensou em como o Daniel vai reagir ao congelamento da conta? Claro que sim. Ele vai ficar bravo. Pode até vir até nós com exigências. E se ele realmente tiver uma dívida com alguém perigoso? Se ele não tiver dinheiro para pagar? Remédios, não posso passar a vida inteira pagando as dívidas dele. Cedo ou tarde, ele vai ter que entender que o comportamento dele tem consequências. Eu entendo, mas ainda é assustador. Eu também estou com medo. Mas não vejo outra saída. Sentamos na loja, tomando o chá que Remédios tinha feito nos fundos. Pessoas passavam pela vitrine. A vida continuava como sempre. Mas, por dentro, tudo estava virando de cabeça para baixo. Paloma, disse minha amiga, você vai contar ao Daniel sobre suas decisões? Sim. Quero deixar uma mensagem de voz para ele. Explique por que fiz o que fiz. Talvez você devesse falar com ele pessoalmente. Não, depois de ontem, não quero ver a cara dele. Deixe-o pensar primeiro e depois, se quiser, pode vir até nós. Certo, mas cuidado com o que diz. Não diga nada de que possa se arrepender depois. Eu vou ter cuidado. Cheguei em casa por volta das 18 horas. Ameliano estava sentado na biblioteca, lendo o jornal. Quando me viu, o colocou de lado. Bem, você fez isso? Sim, eu mudei o testamento. Agora tudo vai para Ima. O que Dom Rafael disse? Que Daniel pode tentar contestar o testamento na justiça, mas suas chances são mínimas. Entendo. E agora? Agora vou ligar para ele e explicar o que aconteceu. Peguei o telefone e disquei o número do meu filho. Claro, ele não atendeu. Depois de alguns toques, a secretária eletrônica atendeu. Oi, aqui é o Daniel. Deixe um recado e eu te ligo de volta. Filho, é a mamãe. Preciso te contar uma coisa. Hoje de manhã, bloqueei seu acesso à conta da família. Você não poderá mais sacar dinheiro dela. O motivo é simples: você está gastando nosso dinheiro em jogos de azar. Você está endividado. E ontem, você me humilhou publicamente em um restaurante. Não aguento mais. Além disso, mudei meu testamento. Agora todos os nossos bens irão para Ima. Você me mostrou que não respeita seus pais, e eu não quero que meus bens passem para alguém que me trata com tanto desprezo. Se você quer mudar alguma coisa, comece por si mesmo. Pare de jogar. Encontre um emprego decente. Aprenda a respeitar sua família. Então, talvez possamos reconstruir nosso relacionamento. Enquanto isso, viva com seu salário e pense no que você perdeu por causa do seu comportamento. Desliguei o telefone e coloquei-o sobre a mesa. Minhas mãos tremiam, mas senti que tinha feito a coisa certa. Eu já tinha dito tudo o que queria dizer ao meu filho. Agora era a vez dele. E agora? Perguntou Ameliano. Agora vamos esperar. Vamos ver como ele reage. E se ele vier aqui? E se começar a exigir dinheiro? Então explicaremos a ele novamente por que tomamos essa decisão. Este é o nosso lar e temos o direito de viver em paz. Paloma, você não se arrepende do que fez? Pensei nisso. Não, não me arrependo. Só me arrependo de não ter feito isso antes. Talvez se tivéssemos parado de lhe dar dinheiro há um mês, ele não tivesse chegado a esse ponto. Talvez. Ima ligou à noite. Ela estava chateada com os acontecimentos de ontem e queria saber como estávamos nos sentindo.
Mãe, fiquei pensando no que aconteceu o dia todo. Não consigo entender o que aconteceu com o Daniel. Querida, ele está passando pela mesma coisa que acontece com todas as pessoas que se tornam viciadas em jogos de azar. Elas perdem a humanidade. Mas ele sempre foi normal. Talvez um pouco imprudente, mas não malvado. Ima, bloqueei o acesso dele à conta da família hoje e alterei o testamento. Agora todos os nossos bens serão seus. Mãe, por que você fez isso? Porque seu irmão me mostrou que não merece o nosso apoio. Um homem que humilha a própria mãe publicamente não é digno de herdar a fortuna da família. Mas isso é tão extremo. Ima, estou cansada do comportamento dele. Cansada dele desperdiçar nosso dinheiro destruindo a própria vida. Cansada dele não nos respeitar. Mãe, e se ele mudar? Então vou pensar em mudar de ideia. Mas primeiro, deixo provar que realmente mudou. Entendo. Mãe, você contou a ele? Deixei uma mensagem de voz. Expliquei por que fiz aquilo. Como ele vai reagir? Não sei, querida. Vamos ver. Conversamos por mais alguns minutos. Então Ima se despediu. Desliguei e olhei para o relógio. Eram quase 10 horas. Talvez Daniel ainda não tivesse ouvido minha mensagem. Ou talvez já a tivesse ouvido e estivesse decidindo o que fazer. De qualquer forma, eu estava pronta para a reação dele. Independentemente do que ele decidisse fazer, eu sabia que tinha feito a coisa certa. Meu filho havia escolhido seu caminho e agora precisava segui-lo sozinho, e eu seguiria com a minha vida sem me sentir culpada pelos problemas dele. Depois de tudo o que aconteceu naquele dia, não consegui dormir por um longo tempo. Fiquei deitada na cama, ouvindo a respiração constante de Ameliano e pensando no que tinha acontecido. Congelar a conta dele, mudar meu testamento, deixar uma mensagem de voz para meu filho, tudo parecia certo, mas não me fez sentir melhor. O coração da minha mãe ainda doía, apesar de toda a dor. Por volta da meia-noite, finalmente comecei a dormir. A casa estava silenciosa. Só se ouvia o som fraco do vento do lado de fora da janela. Esperança já tinha ido embora há muito tempo, e meu marido e eu estávamos sozinhos. Normalmente, esse silêncio me acalmava, mas hoje havia algo perturbador nele. Eu estava quase dormindo quando ouvi um som estranho. A princípio, pensei que fosse o vento batendo no portão do jardim, mas depois percebi que o som vinha de dentro da casa. Alguém estava abrindo a porta com cuidado. Meu coração começou a bater mais rápido. Cutuquei discretamente o ombro de Ameliano. Ameliano, sussurrei, acho que tem alguém na casa. Meu marido acordou imediatamente. Sua doença o tornará muito sensível a sons. O quê? Perguntou ele baixinho. Vocês ouviram isso? Alguém abriu a porta. Nós escutamos. De fato, havia passos na casa. Silenciosos, cautelosos, mas distintos. Alguém caminhava pelo corredor do primeiro andar. Talvez Esperança tenha esquecido alguma coisa, sugeriu Ameliano. A esta hora? E ela não tem a chave da entrada de serviço. Os passos estavam se aproximando. Era evidente que havia mais de uma pessoa na casa. Conversavam baixinho sobre alguma coisa. Ameliano, sussurrei, acho que são ladrões. SHHH, disse meu marido, saindo da cama com cuidado. Vou ver. Não, não vá. Vamos chamar a polícia. Vamos ver o que está acontecendo primeiro. Ameliano foi até a porta do quarto e escutou. As vozes ficaram mais altas, e de repente reconheci uma delas. É o Daniel, eu disse. O quê? É o nosso filho. Ele está aqui. Meu marido franziu a testa. A esta hora, pela entrada de serviço? Meu recado deve tê-lo deixado chateado. As vozes se aproximavam da escada. Agora eu conseguia ouvir claramente Daniel e uma voz de mulher, provavelmente a de Selena. Onde está a luz? Perguntou meu filho. Preciso encontrar o interruptor.
Silêncio, respondeu Selena. Você vai acordá-los. Eu não me importo. Deixe-os acordar. A luz do primeiro andar acendeu e eu os ouvi subindo as escadas. Ameliano vestiu rapidamente o robe. Paloma, vista-se. Ele já chega. Vestiu o robe e os chinelos. Minhas mãos tremiam de excitação. Daniel nunca chegava tão tarde em nossa casa, muito menos entrava sem permissão. 1 minuto depois, houve uma batida na porta do quarto. Mais precisamente, não foi uma batida, mas um soco. Abram, gritou Daniel. Mãe, pai, eu sei que vocês não estão dormindo. Ameliano se aproximou da porta, mas não a abriu. Daniel, o que está acontecendo? Por que você está aqui tão tarde? Abra a porta. Precisamos conversar. Filho, são 2 da manhã. Vamos conversar amanhã. Não, agora, imediatamente. Aproximei-me da porta. Daniel, acalme-se. Se quiser conversar, podemos ser civilizados. Civilizosamente, a voz do meu filho estava cheia de raiva. Você está falando de civilidade depois do que fez? Eu não fiz nada de errado. Só parei de te dar dinheiro para jogar. Abra a porta agora. Daniel começou a bater na porta com ainda mais força. Ouvi a voz de Selena. Daniel, não faça isso. Vamos conversar com eles com calma. Com calma? Eles pegaram meu dinheiro. Mudaram o testamento. Você entende o que isso significa? Ameliano olhou para mim. O que devemos fazer? Não sei, mas não vamos abrir a porta. Se você não abrir a porta, eu a arrombo, gritou Daniel. Esta é a minha casa. Eu cresci aqui. Esta casa não é sua, disse Ameliano. Esta é a nossa casa, e temos direito à paz e ao sossego. Paz e sossego. Que paz? Você pegou meu dinheiro. Como vou viver agora? Com o seu salário, respondi, como todas as pessoas normais. Meu salário não é suficiente. Tenho obrigações. Que obrigações? Você sabe muito bem quais são. De repente, as batidas na porta pararam. Estava tudo quieto. Pensei que talvez Daniel tivesse mudado de ideia e decidido ir embora. Mas depois de alguns segundos, o ouvimos descendo as escadas. Para onde ele está indo? Perguntou Ameliano. Não sei. Talvez ele esteja indo embora. Mas, em vez de sair de casa, Daniel começou a fazer algo lá embaixo. Ouvia ruídos estranhos, como se estivesse movendo algo ou procurando por algo. Daniel, o que você está fazendo? Gritei. Procurando as chaves do cofre, respondeu ele. Sei que o papai as esconde em algum lugar. Meu marido e eu trocamos olhares. De fato, tínhamos um pequeno cofre onde guardávamos documentos e algum dinheiro para emergências, mas não havia mais do que 10.000 pesos nele. Daniel, não tem muito dinheiro no cofre, disse Ameliano. Só tem documentos lá dentro. Você está mentindo. Eu sei que tem dinheiro aí. Selena, me ajuda a procurar. Os sons lá embaixo ficaram mais altos. Eu podia ouvi-los abrindo gavetas e virando coisas de cabeça para baixo. Ameliano, ele enlouqueceu, eu disse. Precisamos chamar a polícia. Espere, talvez ele encontre as chaves, veja que não tem dinheiro e vá embora. E se ele não for embora? Então chamaremos a polícia. Mas Daniel não tinha intenção de ir embora. Pelo contrário, estava ficando cada vez mais agressivo. De repente, ouvi um som de vidro quebrando. O que é isso? Perguntei. Acho que ele quebrou alguma coisa. Daniel, gritei, pare com isso agora mesmo. Não vou parar até receber meu dinheiro. Outro som de vidro quebrado, depois um estrondo, como se móveis tivessem caído. Chega, disse Ameliano. Chega. Vou descer. Não vá. Ele pode bater em você. Ele é meu filho.
Ele não vai me bater. Ameliano, ele está fora de si. Não se arrisque. Mas meu marido já tinha aberto a porta do quarto e se dirigia para as escadas. Eu o segui. A sala estava uma bagunça. Daniel estava parado no meio da sala, segurando um vaso que estava prestes a jogar no chão. Selena estava sentada no sofá com as mãos pressionadas contra o rosto. Daniel, disse Ameliano, pare com essa bobagem. Ah, pai, o filho se virou para ele. Finalmente, você saiu. Onde estão as chaves do cofre? Não vou te dar nenhuma chave. Saia de casa. Eu não vou embora. Não até pegar o que é meu. Daniel jogou o vaso no chão. Ele se espatifou em 1000 pedaços. É isso que eu penso do seu dinheiro, gritou ele. Daniel, tentei falar calmamente, podemos conversar sobre isso, mas não agora. Não em um momento como este. Não, mãe. Vamos conversar agora. Você bloqueou minha conta. Por quê? Porque você gasta dinheiro com jogos. Porque você me humilhou no restaurante. Humilhada? Eu disse a verdade. Você sempre controla todo mundo. Eu não controlo você. Só não quero que meu dinheiro seja gasto arruinando sua vida. Daniel foi até a estante e a empurrou com toda a força. A estante balançou e os livros caíram. Daniel, pare, gritou Ameliano. Você está quebrando nossas coisas. Nossa! Tudo isso deveria ser meu. Eu sou a herdeira, não. Não sou a herdeira. Eu mudei o testamento. O quê? Agora tudo vai para Ima. Você mostrou que não é digna da herança. O rosto de Daniel se contorceu de raiva. Ele pegou uma pesada estatueta de bronze da mesa. Não é digno. Não é digno. Trabalhei no seu negócio a vida toda. Eu te ajudei. Você trabalhou até começar a jogar, eu disse. Agora você está só desperdiçando o nosso dinheiro. Então pegue. Ele jogou a estatueta no espelho. O espelho se estilhaçou com um estrondo ensurdecedor. Daniel, pare, gritou Selena. Você prometeu que só falaria. Falar? Você não pode falar com essas pessoas. Elas só querem saber de dinheiro. Meu filho pegou uma foto emoldurada da comoda, nossa foto de família tirada alguns anos atrás, e jogou no chão. O vidro se estilhaçou e a foto se rasgou. É isso que eu penso sobre família, gritou ele. Era demais. Eu não podia ver meu filho destruir nossa casa, nossas memórias. Pare com isso, gritei. Saia daqui agora. Eu não vou embora. Não até conseguir o dinheiro. Ameliano tentou se aproximar do filho, mas ele o empurrou. Não chegue perto de mim, gritou Daniel. Você não é meu pai. Um pai não tira dinheiro do filho. Ele correu para a escada, aparentemente com a intenção de subir para o nosso quarto. Pare, gritou Ameliano. Não vá para o quarto. Eu vou. Vou encontrar o dinheiro. Meu marido tentou impedi-lo, mas Daniel o empurrou com tanta força que Ameliano caiu. Ameliano, gritei, correndo em sua direção. Estou bem, disse ele, levantando-se. Mas isso é demais. Daniel estava subindo as escadas. Ouviu entrar no nosso quarto e abrir os armários. Ameliano, ele enlouqueceu, eu disse. Temos que fazer alguma coisa. Eu sei o que fazer, respondeu meu marido. Ele entrou no escritório e voltou com um rifle de caça. Era um rifle antigo que ele havia comprado muitos anos antes para caçar patos. Fazia tempo que não o usávamos, mas Ameliano sempre o mantinha em bom estado. Ameliano, o que você está fazendo? Perguntei. O que eu deveria ter feito há muito tempo. Ele carregou a arma e foi até a escada. Daniel, gritou, desça agora. Eu não vou descer. Estou procurando o dinheiro. Desça, ou eu subo atrás de você. Experimente.
Ameliano começou a subir as escadas. Segurava o rifle nas mãos, mas não o apontou para o filho. 1 minuto depois, ambos desceram. Daniel estava desgrenhado, segurando minha caixa de joias. O que você tem aí? Perguntei. Suas joias. Vou vendê-las. Devolva-as. Não vou. Isso é uma compensação pelo que você tirou de mim. Daniel, disse Ameliano, devolva a caixa e saia de casa. O que você vai fazer comigo? Atirar no seu próprio filho? Se for preciso. Ameliano ergueu a arma e apontou para o teto. Estou te dizendo pela última vez, saia desta casa. Eu não vou embora. Ameliano puxou o gatilho. Ouviu-se um tiro ensurdecedor. Gesso caiu do teto no chão. Daniel e Selena ficaram paralisados de horror. Claramente, não esperavam que fosse um tiro. O próximo tiro não será no teto, disse Ameliano calmamente. Saiam da minha casa agora. Pai, Daniel tentou dizer, mas sua voz tremeu. Eu não sou seu pai. Um filho não destrói a casa dos próprios pais. Mas. Sem mas. Sai daqui. Daniel colocou a caixa sobre a mesa. Isso não acabou, disse ele. Eu volto. Se você voltar, eu chamo a polícia. Daniel e Selena se dirigiram para a porta. Na porta, seu filho se virou. Você vai se arrepender, disse ele. Você vai se arrepender. Eles foram embora. Ficamos sozinhos na sala devastada. Meu Deus, eu disse. O que ele fez? Ele fez o que tinha que fazer. Mostrou quem realmente era. Ameliano, e se ele realmente voltar? Então chamamos a polícia, ou eu atiro nele. Não diga isso, Ameliano. Aquele homem não é mais nosso filho. Nosso filho morreu quando começou a jogar. Olhei para o quarto devastado, vasos quebrados, móveis revirados, cacos de espelho. Tudo precisava ser limpo e consertado. Mas o pior era que eu sabia que seria impossível consertar meu relacionamento com meu filho. O que vamos fazer? Perguntei. Vamos limpar tudo amanhã de manhã. Trocaremos as fechaduras. Instalaremos um sistema de alarme. E o Daniel? O Daniel está bem. Ele fez a escolha dele. Subimos para o quarto. Estava uma bagunça também. Daniel tinha remexido nas nossas coisas, procurando dinheiro, mas precisávamos dormir em algum lugar. Ameliano, e se as pessoas a quem ele deve dinheiro vierem nos procurar? Aí diremos que não somos responsáveis pelas dívidas dele. E se eles não entenderem? Eles vão entender quando virem a arma. Deitei-me na cama, mas não conseguia dormir. Muitas emoções, muitos choques. Meu próprio filho tinha vindo à nossa casa como um ladrão. Ele tinha quebrado móveis, exigido dinheiro e nos ameaçado. E este era o mesmo menino que um dia eu embalei nos braços e cantei canções de ninar. De manhã, por volta das 7 horas, Ima ligou. Mãe, como você está? Perguntou ela. Mal, querida. Muito mal. O que aconteceu? Contei a ela sobre a visita do meu irmão naquela noite, como ele destruiu a casa, como meu pai atirou no teto. Meu Deus, disse minha filha. Já estou indo. Venha rápido. Preciso do seu apoio. Ima chegou como prometido. Ao ver a sala de estar devastada, engasgou. Mãe, isso é um pesadelo. Sim, querida. Seu irmão nos mostrou do que é capaz. Começamos a limpar os pedaços quebrados e a mover os móveis. O trabalho era árduo, mas me ajudou a não pensar nas coisas ruins. Embora eu soubesse que limpar pratos quebrados era muito mais fácil do que consertar uma família desfeita. Ima, eu disse, talvez tenhamos cometido um erro em algum lugar. Talvez devêssemos ter lidado com ele de forma diferente. Não, mãe. Você fez tudo certo. Daniel simplesmente escolheu o próprio caminho. Mas ele é meu filho.
Ele era seu filho. Agora ele é apenas um homem que joga em cassinos e destrói a casa dos pais. Minha filha estava certa. O Daniel que eu dei à luz e criei se foi. Tudo que restou foi um homem obcecado por jogos de azar e disposto a fazer qualquer coisa por dinheiro. E eu tive que conviver com esse homem, sabendo que ele poderia voltar, exigir algo novamente, me ameaçar novamente. Mas eu estava pronta para isso. Fiz minha escolha e agora vou mantê-la. Daniel não receberá mais um centavo de mim. E se ele não cair em si, será para sempre um estranho para mim.